Amigas e amigos, irmãs e irmãos da nossa casa, Núcleo Espírita Chico Xavier. Estamos mais uma vez aqui no ciclo de palestras, que ainda é virtual, né? Infelizmente não podemos estar presentes ainda, mas em breve estaremos, assim que for possível e permitido. Devemos cuidar sempre da nossa saúde, né, em primeiro lugar, mas o estudo deve continuar. E assim, como se estivéssemos lá no núcleo, vamos fazer todo o procedimento, iniciando com a leitura das palavras de Chico, que diz o seguinte: cada dia que amanhece assemelha-se a uma página em branco, na qual gravamos os nossos pensamentos, ações e atitudes. Na essência, cada dia é a preparação de nosso próprio amanhã. Então, que possamos, nessas páginas em branco, escrevemos boas histórias, sempre no caminho do bem, né, para seguir sempre positivamente, que esse é o nosso destino. Faremos agora a leitura da página de hoje, que será a leitura do livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vamos fazer a leitura da questão da lição 95, que diz o seguinte: esta é a mensagem. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Está em João, capítulo 3, versículo 11. Em todo o mundo sentimos a enorme inquietação por novas mensagens do céu. Forças dinâmicas do pensamento insistem em receber modernas expressões de velhas verdades, ensaiando-se criações mentais diferentes. Notamos, porém, que a arte procura novas experimentações e se povoa de imagens negativas, que a política inventa ideologias e processos inéditos de governar e dilata o curso da guerra destruidora, que a ciência busca desferir voos mais altos, institui teorias dissolventes da concórdia e do bem-estar. Grandes facções religiosas efetuam um trabalho heróico na demonstração da eternidade da vida, suplicando sinais espetaculares do reino invisível ao homem comum. Convenhamos que haverá sempre benefício nas aspirações elevadas do espírito humano, quando sinceramente procura as vibrações de natureza divina. Todavia, necessitamos reconhecer que se há inúmeras mensagens substanciosas, edificantes e iluminadas na Terra, a maior e mais preciosa de todas, desde o princípio da organização planetária, é aquela da solidariedade fraternal, no amemo-nos uns aos outros. Esta é a recomendação primordial. Sentindo-a, cada discípulo pode examinar nos círculos da luta diária o índice de compreensão que já possui acerca dos desígnios divinos. Mesmo que esse ou aquele irmão ainda não a tenha entendido, inicie a execução do paternal conselho em ti mesmo. Ama sempre. Faze todo bem. Começa estimando os que não te compreendem, convicto de que esses, mais depressa, te farão melhor. Então, assim, já equilibrados, né, um pouco mais com a leitura das palavras de Chico, da página de introdução, vamos nos preparar para a nossa prece. Deus Pai, Mestre Jesus, benfeitores amigos, mentores da nossa casa, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui presentes, sempre no estudo que tão importante nos é. Que possamos, neste momento de tribulações que a humanidade inteira vive, possamos tirar proveito como lições, como ensinamentos, porque nada é por acaso. Que possamos assim refletirmos a nossa vida, fazendo sempre, né, a reforma íntima, para trilhar sempre no caminho do bem. Assim seja, graças a Deus. Então, iniciando nosso estudo de hoje, nosso tema ele está na parte primeira das causas primárias, do capítulo 2 dos elementos gerais do universo, na leitura do Livro dos Espíritos, das perguntas de 21 a 36. Aqui se divide em três partes, né, que nós vamos fazer o estudo de hoje. Primeiro, o Espírito e Matéria, que está da questão 21 a 28, propriedades da matéria da 24 a 34, da 29 a 34, e espaço universal da 35 e a 36.
Antes de começarmos, a gente precisa fazer algumas observações, né, do estudo de hoje. A primeira coisa é a trajetória da humanidade. Nós devemos observar em que momento, né, nós, espíritos, estamos. Nós estamos ainda na escala, né, de progresso lá no iníciozinho ainda. Nós, há pouco tempo, se considerarmos, né, saímos do planeta primitivo e viemos em reencarnações e reencarnações progredindo. Atualmente estamos no planeta de provas e expiações. O planeta Terra, dentro de pouco, né, será um planeta de regeneração. Então esperemos que nós continuemos no progresso para que quando a Terra se transformar em um planeta de regeneração, estejamos aqui reencarnando aqui na Terra para prosseguir o nosso desenvolvimento. Mas por que é importante isso? Porque nós temos que entender o que nós conhecemos hoje sobre nós. Né? O homem, né, a humanidade, sempre quis saber de onde veio, para onde vai, quanto tempo existe, como começou tudo. Né? Isso é uma questão que o homem, né, na verdade, tenta buscar sempre. Né? Mas, como eu falei, nós estamos no iniciozinho ainda da nossa escala evolutiva. Então, eu trago o exemplo aqui, e isso é importante nesse estudo que faremos no dia de hoje, porque algumas perguntas de Kardec, os espíritos vão responder de uma forma que a gente possa entender, não tudo, né? E eu dou um exemplo sempre de um aluno, né, de uma criança que está com 10 anos de idade, que sonha ser médico. Então ele tem todas as características da medicina. O fato dele querer fazer medicina, de ser um médico, não faz com que ele, com 10 ou 12 anos, tenha capacidade de estudar a medicina. Mesma coisa, aquele que, da mesma idade, um pouco mais, um pouco menos, quer ser engenheiro. O fato de querer ser engenheiro não apta, né, ele não está apto a cursar a faculdade de engenharia. Né? Então, assim, de uma forma geral, tudo tem o seu tempo. Então, da mesma forma que o médico ele vai aprender a medicina na idade e quando ele tiver aptidão para isso, quando ele estiver preparado para isso, nós também, como espíritos, devemos entender que algumas perguntas a gente não tem capacidade ainda de entender. Se você pensar um pouquinho, Jesus esteve aqui há 2020 anos, né, aproximadamente, e nós ainda não captamos tudo que ele nos quis dizer. Então imagina se em 2020 anos nós não conseguimos aprender, sequer imaginar o que seria o universo, criação e etc. Né? Mas, começando o estudo de hoje, a gente observa o seguinte, que o livro dos Espíritos, ele na verdade é um livro de introdução, de perguntas e respostas, mas que ali estão inseridas os 4 livros posteriores de Kardec. Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Mas, curiosamente, o início, a introdução do Livro dos Espíritos, ele é praticamente a Gênese, que é o último livro de Kardec, né? Aquele dos 5 livros. Mas por que isso? É uma coisa que me perguntava antes, quando você começa a doutrina espírita, você começa uma parte da Gênese, que é uma parte difícil e tal. Basicamente porque Kardec era um cientista, era um professor, um pedagogo. E Kardec lecionava diversas matérias, por exemplo, química, astronomia, física. E quando ele iniciou na doutrina espírita, ele justamente foi pela sua ciência, por saber o que estava por trás daquilo ali, por ser um cético, né, no primeiro momento, de não acreditar em mesas girantes naquela época, quando começou. Então, logicamente, que o Kardec ali falou o homem da ciência no primeiro lugar, querendo saber o que acontecia, né, quando começou a perguntar para os espíritos. Então, vamos iniciar provavelmente o estudo de hoje com a parte de espírito e matéria, que está nas questões 21 a 28. Então, falando sobre espírito e matéria, que estão nas questões 21 e 28, iniciamos com a questão 21, que Kardec pergunta aos espíritos: a matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele em dado momento? Como resposta, os espíritos nos respondem: só Deus o sabe. Entretanto, nos afirma que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Independentemente de quando tenha sido o início de sua ação, em nenhum momento que seja esteve ocioso. Bem, aqui nos debatemos com uma coisa.
Se verificarmos a questão primeira, né, questão 1 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que é Deus? E os Espíritos respondem o seguinte: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, se Deus é causa primária de todas as coisas, logicamente tudo depois aconteceu depois, não é? Então, quando os Espíritos respondem só Deus o sabe, ele significa o seguinte: só Deus sabe quando foi criada a matéria. Então devemos entender dessa forma a resposta, né? Já que Deus é a causa primária, tudo veio depois. Então só não se sabe quando foi a criação posterior, quando foi criada a matéria. Foi logo em seguida, foi no primeiro momento. E aqui um parêntese, né? Nós, conhecimento, né, cristão que a gente acaba tendo é da figura de Deus como uma pessoa. Deus como aquele homem de barbas, cabelo branco e tal, que criador do universo. Então a gente está muito preso a essa criação, a ter alguém para criar alguma coisa, né? Alguém que deu um comando, né, de faça isso, faça aquilo outro, e assim sendo criado. E a gente, não foi bem assim que aconteceu, sabemos isso, né? Então a gente não tem ainda a compreensão, a gente não tem o linguajar para sequer supor como iniciou. A ciência ainda está em busca disso, né? Quando se iniciou tudo, teoria do Big Bang, etc. e tal, mas que sabemos que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então tudo foi criado a partir de Deus. Quando e como, nós não sabemos. Na questão seguinte, na questão 22, né, aliás, voltando só no 21, o que nós sabemos é que Deus nunca esteve inativo, não está e nunca estará inativo, né? Essa é uma observação importante. Em relação à questão 22, Kardec pergunta o seguinte: define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São estas exatas definições, né? O que é impenetrável são exatas essas definições? A espiritualidade responde da seguinte forma: do vosso ponto de vista, sim, porque não poderá falar do que não se conhece, né? Mas a matéria existe em estados que vós ignorais, ou seja, nós ignoramos. Isso dá com o exemplo seguinte: pode ser, por exemplo, matéria tão etérea e sutil que nenhuma impressão nos causa os sentidos, contudo é sempre matéria. Para nós, porém, espíritos encarnados, não seria. A matéria pode se apresentar de diversas formas. Então, na verdade, para a nossa capacidade de entendimento, não. Então, na época de Kardec, por exemplo, entendia-se a matéria como estado sólido, líquido e gasoso, né? Hoje tem outras definições, outras possibilidades. Plasma e outras, né, definições que a ciência nos acompanha. Então, por exemplo, o ar que respiramos, ele é composto de matéria, embora a gente não possa segurar na mão, mas não estamos nem vendo, né? Mas sabemos hoje, já sabemos, que é composto de matéria, composição uma parte de nitrogênio, com oxigênio e outras substâncias. Então é matéria, o ar, né? Embora não possamos ver, né? Como Kardec, que ele faz a pergunta, que possa nos impressionar o sentido. E às vezes nós respiramos sem sentir, né, que tem alguma coisa. E seguindo na questão A, na letra da questão 22, Kardec pergunta então: que definição então pode dar da matéria, já que o que ele mencionou não seria a matéria, né? E a resposta é bem genérica, né? A matéria é o laço que prende o espírito ao corpo, né? É que retém o espírito. É o instrumento que este serve, sobre o qual ao mesmo tempo exerce sua ação. Na verdade, a dimensão da matéria é muito difícil de ser explicada na nossa linguagem, né? Porque escapa ao nosso sentido, né? Porque nós imaginamos a matéria bruta, ou seja, o que a gente pode apalpar, sentir, tocar, né? E a espiritualidade nos informa que essa é a mais baixa vibração do agregado de energia que pode tomar. Então, porque essa matéria ela pode ser tão etérea e sutil que nenhuma impressão nos causa sentidos, como Kardec mencionava como o que seria matéria, o que nos causaria impressão. Então a espiritualidade nos informa que não, quer dizer, a matéria tem outras gradações que nós não entendemos.
como exemplo, né, que nós podemos dar da matéria, essa que a gente só conhece essa matéria bruta, né? A gente sabe que quando a gente se afasta da matéria densa, isso ocorre com o nosso desenvolvimento espiritual. Então, o próprio perispírito, né, que recobre o espírito, né, que a ligação entre o espírito e o nosso corpo, ele, com o desenvolvimento espiritual, ele vai ficando uma matéria mais sutil, né, menos densa. Então, para dar um exemplo, assim, para a gente visualizar essa questão, eu dou exemplo, por exemplo, do homem primitivo. Na época das cavernas, né, todos nós que já fomos um dia homens primitivos, naquele momento não tinha fogo, então para que eu me alimentasse, rasgasse os alimentos, eu precisava ter um canino, né, ativo, né, que eu pudesse cortar. Hoje é desnecessário. Então o próprio corpo, a matéria, né, que envolve, né, o corpo, ele vai, ao tempo, ele vai reduzindo aquela sentido grosso, embora, né, sem, ainda pelo espetáculo, ainda que seja, né, da perfeição, mas ainda é grosseiro esse corpo que nós temos hoje. Não é? Nós precisamos alimentar, nós precisamos, para sobreviver, precisamos disso tudo. Isso é essencial para que a gente tenha. Outro aspecto importante, por exemplo, hoje, imagina também, né, o homem das cavernas, ainda porque a gente tem o sentido disso, do que é denso, o que é grosso essa matéria. A gente não tinha sapato, então imagina nosso pé, na época das cavernas, pisávamos no chão. Então, logicamente, com a humanidade, o progresso da humanidade, do ser humano, ele passa o próprio corpo, né? A própria matéria que a gente tem, com a densidade, ele vai reduzindo. Então, de acordo com a órbita, a gente tem um corpo que a gente necessita. Para uns mais sentido mais etéreo, mais sutil, e outros ainda grosseiro. Muito mais do que a gente tem hoje ainda. Kardec, então, passa, já que o tema aqui que nós falamos é sobre espírito e matéria, já falando um pouco de matéria, vai voltar ao tema logo à frente. Kardec pergunta da questão 23, o que é o espírito? E a resposta é bem curta, né? O princípio inteligente do universo. E o que quer dizer a espiritualidade quando diz isso? O princípio inteligente do universo é a capacidade de pensar, né? Então o espírito, a matéria não é inteligente, e sim o espírito. Então o espírito se diferencia pela capacidade de pensar. Na questão seguinte, então, o Kardec pergunta, já que a questão foi muito curtinha, né, a resposta, então qual a natureza íntima do espírito? E a espiritualidade nos informa o seguinte, não é fácil analisar o espírito com a nossa linguagem. A gente não tem, né? Porque a gente está ligado ainda à matéria, tudo nosso é material. Então, a espiritualidade responde, para vós, ela nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa, ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Então, o corpo, né, o espírito, ele foi criado único. Centelha divina, né? Ele foi criado único, ele é imortal e foi criado simples e ignorante. Então esse espírito, com o passar do seu progresso espiritual, ele vai se desenvolvendo, né? Sabemos que o espírito é que anima o corpo. Então, quando se fala, na verdade, que não temos como analisar uma coisa da outra, a natureza íntima do espírito, né, por não ser palpável, a espiritualidade de forma de que ainda a gente não tem essa capacidade de explicar ainda o espírito, né? Mais à frente nós vamos ainda fazer um comparativo do espírito. Inclusive na questão 24, já que lá ainda Kardec não satisfeito ainda, porque na questão 23, quando se perguntou o que é espírito, e a resposta foi extremamente simples, né? É o princípio inteligente do universo. O princípio inteligente, Kardec pensou, é inteligente. Então isso quer dizer que o espírito é sinônimo de inteligência? É a questão 24. E aqui o espírito nos responde, a inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma é outro, porém se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Significa o seguinte, porque veja, a partir do momento que tivemos contato com espíritos, embora nós sejamos espíritos encarnados, né, o espírito ele passa a informação de inteligência, de saber, a inteligência do saber. Só que na verdade
a linguagem correta, a inteligência é um atributo do espírito. Ele não é sinônimo, ou seja, é capacidade de pensar. É a capacidade que o espírito tem de pensar, né? Voltando, nós fomos criados simples e ignorantes. Ignorância no sentido de falta de conhecimento, que nós vamos adquirindo com o tempo. Então, essa capacidade de pensar é o que faz com que, por exemplo, alunos de uma mesma turma, alguns têm essa capacidade sejam mais avançadas do que outros, sem considerar, logicamente, a bagagem anterior de encarnações passadas. Mas se você for analisar, cada aluno tem o seu momento, mas ele tem uma capacidade de pensar. Essa capacidade de pensar, essa inteligência que se fala, não é inteligência de tirar nota boa simplesmente, ou de ser um doutor, né? A capacidade de pensar é aquela pessoa que, mesmo sendo analfabeta, por exemplo, mesmo que não tenha um conhecimento educacional, consiga ter aptidões para desenvolver alguma coisa. Então a gente vai ter um procedimento simples de mecânica, simples de construção, que aquela pessoa, em tese, sem instrução, ou seja, sem instrução educacional padronizada, mas ele tem a capacidade de pensar. Ele vai criar mecanismos, não é? Sem que se tenha efetivamente um curso superior, um doutorado, né? Então, a inteligência é atributo do espírito, não sinônimo deste. Na questão 25, Kardec pergunta o seguinte: o espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som o é do ar? Aqui a espiritualidade nos informa o seguinte: são distintos uma do outro, mas a união do espírito e matéria é necessária para intelectualizar a matéria, ou seja, a matéria não é inteligente, o espírito sim. Então, para que a matéria seja como corpo, né, ele seja inteligente, é preciso do espírito. Então, no desencarne, por exemplo, um corpo ali jogado no chão não é nada sem o espírito, né? Então, aquele corpo precisa do espírito para se intelectualizar. Ou seja, o espírito é uma coisa, a matéria é outra. O espírito não é matéria. A matéria não é inteligente, como dissemos, né? Então, o espírito não pode ser dessa forma, já que a matéria não é inteligente. O espírito não pode ser, como Kardec está falando, né, uma propriedade, o espírito é propriedade da matéria. Quem já teve aula lá no núcleo do livro de espíritos com o Charles, sabe que ele sempre pergunta, né, eu sou um espírito que tem um corpo ou sou um corpo que tem um espírito? Na verdade, a resposta é óbvia, né? Nós somos um espírito que temos um corpo, então o espírito é imortal. E a cada evolução que nós fazemos uso de um corpo, que é uma veste que nós momentaneamente precisamos, que precisamos cuidar dele, inclusive. Então esse espírito vai intelectualizar essa matéria que a gente está utilizando nessa encarnação e em outra, e assim sucessivamente, sendo que a partir do momento que nós vamos nos desenvolvendo, esse corpo vai se tornando menos grosseiro, né, mais sutil, até que a gente chegue, não precisa de um corpo para reencarnar, chega um espírito puro, né, daqui a uns milhões de anos, a gente chega lá. Na questão ainda da 25, tem uma questão 25A, que a atividade pergunta: essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? E a espiritualidade nos responde o seguinte: é necessária a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria, isto é, não são preparados os vossos sentidos. Logicamente que, com a evolução, nós podemos entender o espírito sem a matéria, mas hoje, na nossa capacidade de organização que a gente tem, nós não estamos aptos, a não ser um médium ostensivo. O médium ostensivo, por exemplo, ele vê o espírito, ele ouve o espírito, porque ele tem uma organização apta para isso, para ligação lá com o plano espiritual. A maioria de nós não tem. Então, embora todos nós somos médios, mas só o médium ostensivo, efetivamente, ele vai ter a capacidade de perceber o espírito sem a matéria. Nós não, às vezes o médium, né, ele vai estar vendo um espírito que nós não vamos estar vendo nada, nós não temos essa percepção. Por isso é importante o corpo, para que a gente tenha a percepção do espírito, né, contrário da mediunidade. Na questão 26, Kardec pergunta: pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? E a espiritualidade responde: pode sim,
sem dúvida, pelo pensamento. Então, pelo pensamento, nós podemos deduzir que nós somos individualidade separada da matéria. Ou seja, a matéria é uma substância separada do espírito, não é? Como já dissemos, o espírito é uma coisa e o corpo é outra. Com o desenvolvimento espiritual que vai acontecer, né? Como já falamos, o espírito ele vai ter essa matéria, né? O perispírito, que é a ligação entre o nosso espírito e o corpo, se tornando cada vez uma matéria menos densa, quintessenciada. Ou seja, é aquela do homem primitivo que ele vai, com o corpo, ele vai reduzindo a densidade, embora hoje ainda nós estamos num planeta de provas e expiações, a gente ainda necessita desse corpo pesado. É um corpo que sente fome, sente sede, é um corpo que necessita descansar, né? Então, é um corpo que ele tem uma série de limitações. O mais perfeito seja o corpo humano, né? Essa máquina, mas ele ainda é muito grosso, muito grosseiro, ele ainda é denso, né? Essa matéria. Em relação ao Kardec seguindo, então, na questão 27, Kardec fala o seguinte, pergunta aos espíritos, né? Há então dois elementos gerais do universo, ou seja, a matéria e o espírito, e os espíritos nos respondem, e aí eu vou até trazer um pouco mais da resposta, é longo um pouquinho, mas é importante. A espiritualidade nos responde da seguinte forma: sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e Matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade Universal. Ou seja, o princípio universal, a Trindade Universal é composto por Deus, Espírito e Matéria. Essa é a Trindade Universal. Prosseguindo, a espiritualidade nos informa: mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Então, para que o espírito possa exercer ação sobre a matéria, é necessário o fluido universal, que ele faz uma liga, né? Faz uma ligação entre o espírito e a matéria. Ainda prosseguindo, a espiritualidade nos informa, embora, a certo ponto de vista, seja certo classificá-lo como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido como a matéria e suscetível pelas suas inumeráveis combinações com estas sob a ação do espírito de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal ou primitivo ou elementar ainda, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é um princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Importante aqui algumas colocações. Primeiro, o fluido ele não é um quarto elemento. Lembra que no início da questão o princípio é Deus, Espírito e matéria. Então o fluido não é um elemento. Tá? A Trindade universal, princípio, né, composto por Deus, Espírito e matéria. Então o fluido também é matéria. Ele funciona como, ele desempenha o papel de intermediário, como dito ali, o fluido universal que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer a ação sobre ela. A matéria que nós falamos aqui é a matéria visível, bruta, que conseguimos tocar. Então, quando falamos aqui em matéria, no primeiro momento, desde Kardec fala que nos impressiona os sentidos, etc. Tal, a matéria que os espíritos nos falam aqui é uma matéria que a gente consegue manusear, né? Só que a matéria é uma escala. Ela tem uma escala de uma sendo numa parte extremamente grosseira, extremamente bruta, a matéria bruta, como a gente conhece, que a gente toca, que a gente vê, e uma escala variável que vai até a um sutil, né? Muito tênue essa matéria. Essa escala que a gente tem que observar nesse sentido. Então o espírito encontra no fluido universal condições para agir na matéria, como dito. Tá? Então a matéria que conhecemos, na verdade, é uma variável do princípio material. Então o princípio material, a matéria que a gente tem que entender, ele é uma escala
que varia da sutil àquela extremamente densa. Por isso, o fluido também, o fluido universal é intermediário, é uma liga, mas é também matéria, isso é importante, tá? Para a gente não misturar. Então, na verdade, a matéria que a gente não pode confundir, a matéria que nós falamos, que a gente toca, na verdade, é uma variável do princípio material, aquele que faz parte da Trindade universal. É importante. Então, na letra A, Kardec pergunta: esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? E como resposta, que é bem interessante, a gente vai ainda comentar sobre isso, a espiritualidade nos informa: dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil, que se pode considerar independente. Ou seja, o fluido elétrico, o fluido magnético, são modificações do fluido universal, que, de um ponto de vista sutil, mais sutil do que a matéria bruta, entendeu? E isso faz parte daquela escala que eu mencionei anteriormente. Então, quando se fala que o fluido seria eletricidade, porque Kardec, na época, conhecia como eletricidade, como magnetismo, né, esse fluido, essa ligação, né, que faz. Então, como exemplo, por exemplo, de uma televisão. A televisão é uma matéria, a televisão. Tocamos a televisão, mas a energia elétrica nós não vemos passar. Nós sabemos um fio, sabemos que vem, né, de corrente, nós não estamos vendo a energia elétrica, sabemos que está passando pelo fio. A energia elétrica é a ligação que faz com que a televisão funcione. Logicamente, a televisão tem que ter ali uma antena que vai chegar com a informação ali, que vai dar inteligência, vamos dizer, à televisão para ter os programas ali. Mas a eletricidade, ela faz a ligação, na verdade, para que funcione, né? Então, mais ou menos um paralelo que a gente faz, um pouco mais simples, né? Uma forma simplificada para a gente entender que o fluido, que é importantíssimo, também é matéria, tá? E a matéria que conhecemos é uma parte, né? É uma parte, é uma variável do princípio material que faz parte da Trindade universal, como já dito pela espiritualidade. Na questão 28, seguindo, Kardec pergunta, né? E aqui é engraçado porque algumas vezes a gente vai notar ao longo do livro dos Espíritos que Kardec faz uma pergunta e um tempo depois ele faz a mesma pergunta de outra forma, ou ele tenta até fazer uma pegadinha, né, com a espiritualidade para ver se ele tem alguma incongruência, alguma contradição no que está sendo dito. E a questão 28 é muito próxima disso, porque apesar disso tudo dito, né, que o espírito é uma coisa, matéria é outra, Kardec na questão 28 ele pergunta o seguinte: pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? Como matéria inteligente, o espírito matéria inteligente, mas como não é matéria, né? E outra matéria inerte, que está parada. Aí também a espiritualidade também, da mesma forma que Kardec fica perguntando, tentando fazer umas pegadinhas, a espiritualidade também, às vezes que eu acho que perde um pouco a paciência com o Kardec, né? E ele fala o seguinte, a espiritualidade respondendo: as palavras pouco nos importam, compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira que vos entenderdes, né? E aí dá uma cutucada a mais, né? Dá uma puxão de orelha, fala o seguinte: as vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Ou seja, aí a espiritualidade pegou, né, falou: olha, se você não tem palavra para você entender, aí é problema de vocês. Você pode usar o que vocês quiserem, a palavra que vocês quiserem, desde que você entenda. Eu estou te explicando, tá? Então, foi um pouco disso aí, que a gente tentou fazer buscar uma contradição na resposta, não encontrou, logicamente. E é importante que nessa questão, fazer leitura, inclusive, de comentários de Kardec, que ele faz, então, um resumo, né, de tudo que nós falamos até agora, do seguinte comentário: um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão destas duas coisas nos são desconhecidas. Se propõe ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem essência própria ou se é uma propriedade, um efeito,
se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas nos mostram como sendo distintas, daí o considerarmos-las formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. E a essa inteligência suprema é que chamamos Deus. Então, aí Kardec, no comentário, ele viu que não funcionou aquela pegadinha, então ele fez um resumo, né, dessa primeira parte, dizendo exatamente isso. Como elementos, dois princípios constitutivos do universo, o espírito e a matéria, né, o princípio material, e Deus acima de tudo isso. Então essa foi a primeira parte das questões da espírito e matéria, das questões 21 a questão 28. Continuando em relação à parte de propriedades da matéria, questões de 29 a 34, na questão 29, Kardec pergunta: a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Como resposta, os espíritos nos informam: da matéria como a entender, sim, não, porém, da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio de vossa matéria pesada. Que é importante que a gente primeiro explique, né, que a gente possa entender o que é ponderabilidade. Ponderabilidade é a capacidade de mensurar, de medir. Por isso que, em resposta a Kardec, os espíritos nos informam que da matéria, como nós entendemos, sim, é ponderável, é matéria bruta, né? Ela pode ser pesada, ela pode ser medida, isso é possível. Porém, da matéria considerada como fluido universal, não. Porque, sendo a matéria etérea e sutil que constitui esse fluido, nos é imponderável, ou seja, nós não conseguimos medir. Né? Na questão 30, Kardec pergunta: a matéria é formada por um só ou de muitos elementos? E a resposta é o seguinte: de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Então significa o seguinte, que nós temos uma matéria primitiva, um elemento primitivo, que desse elemento se transformam todos os outros. Então, como exemplo, né, o Lego. Sabe aquela brincadinha do Lego de encaixar? Há um tempo atrás, tinha no Barra Shopping uma loja em que tinha um carro de Fórmula 1 montado por Lego. O Super-Homem, Mulher Maravilha, umas figuras assim, também montadas por Lego. Então você vai dizer o seguinte: é um carro de Fórmula 1 montado por Lego. Então o Lego, a pecinha, ela é encaixada uma na outra e se transforma numa outra coisa. Então, um dia a ciência vai chegar a esse elemento primitivo, desse elemento que se transforma em todos os outros. Então o Lego é uma maneira mais ou menos simplista, né, da gente pelo menos ter uma percepção do que significaria esse elemento primitivo. O que significaria a formada, né, a matéria formada de um só elemento, esse elemento primitivo. Na questão 31, Kardec pergunta: de onde se originam as diversas propriedades da matéria? E a resposta é a seguinte: são modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. Então vejam, as diversas propriedades da matéria se originam de um elemento primitivo. Essa matéria primitiva, em cada ambiente que ela tenha, em cada necessidade, essa matéria una, ela sofre variações. Ou seja, a multiplicação é infinita. Porque tudo que nós temos hoje, tudo que nós vemos, é transformado a partir de um elemento primordial, um primário, um elemento primitivo. Esse elemento primitivo é que faz a criação de todos os outros, que de acordo com o ambiente, com a aglutinação com outro tipo, com as variáveis, se transformam em todos os outros. Nesse sentido, na pergunta 32, Kardec diz o seguinte: então quer dizer o seguinte, de acordo com o que vins dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva. E
Ou seja, de uma única substância primitiva eu crio algo que é bom, algo que é ruim, algo que é palatável ou não, e a espiritualidade responde, sem dúvida, o que só existe devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-la. E é aqui importante que Kardec faz um comentário nessa questão dizendo o seguinte: a demonstração deste princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos do mesmo modo, enquanto que uma coisa agrada ao gosto de um, para o outro é detestável. O que uns veem em azul, outros veem em vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. Seguindo na questão 33, Kardec ainda pergunta, ainda sobre o tema: a mesma matéria alimentar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Ou seja, Kardec está intrigado ainda com esse elemento primitivo. Esse elemento primitivo, ele faz uma coisa ficar gostosa ou não, ser inofensiva ou ser salutar, mas essa modificação realmente modifica e tem capacidade de adquirir todas as propriedades. Aqui a espiritualidade nos informa: sim, é isso mesmo que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. E como exemplo, a gente pode ver o seguinte, um exemplo simples, a água, por exemplo, tem propriedades diversas, inclusive conflitantes. Então, o que no momento é inofensivo pode ser deletério. Então, por exemplo, a água nos é salutar, a água nós bebemos com necessidade para nos hidratar. Mas a mesma água que é composto de H2O, ou seja, H2O, significa o seguinte: se nós duplicarmos a proporção de oxigênio, nós vamos tomar H2O2. Essa disposição de moléculas diferentes, a H2O2 é água oxigenada, que é corrosivo. Então a mesma água, mesmas composições, mas com disposições de moléculas de forma diferente, ou seja, duplicado do oxigênio, por exemplo, se torna água, em que nós bebemos tranquilamente, e água oxigenada, que se você beber, você vai ter sérias complicações corrosivas internas no nosso organismo. Isso é importante. Então, inclusive no Kardec faz um comentário nessa questão, diz o seguinte: o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primária, esses corpos são para nós verdadeiros elementos, e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais até nova ordem. É aquilo que Kardec falou, a ciência, ele é um cientista, então até outras informações, outras considerações que o homem não consiga identificar, a gente fica com que estamos à época. Mas a mesma matéria, então é possível a elaboração de diversas outras. Esse elemento primitivo, como a espiritualidade nos informa, ela cria todos os outros com as suas variáveis. Na questão A, então, dessa questão 33, Kardec pergunta: não parece que esta teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento? A espiritualidade responde o seguinte: é acertada essa opinião. Falta somente acrescentar que, e conforme a disposição das moléculas, como mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode se tornar transparente e vice-versa. Aqui já falamos um pouco da água, da disposição das moléculas. Oxigênio e hidrogênio, eles se transformam, eles podem formar água, uma água oxigenada. Então, dependendo, o corpo pode ser opaco ou se tornar transparente. E aqui é ressalvo que aqui no livro dos Espíritos eu estou falando de molécula primitiva, e não aquela que é indivisível, não a molécula divisível que o homem conhece. A energia primitiva que circula em todo o universo de várias formas, de acordo com a vontade divina. Então, a partir do momento que se desprende, se gera esse elemento primitivo, ele se adequa em cada condição e necessidade, ele é formado, ele é multiplicado para criar todas as outras mutações, todas as outras
substâncias, e aí tudo depois se transforma. Na questão 34, Kardec pergunta: as moléculas têm forma determinada? E a espiritualidade nos responde da seguinte forma: certamente, as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Na verdade, é o seguinte: hoje nós já conseguimos ver algumas moléculas, pelo menos em parte as secundárias. Então, há tempos atrás, na época de Kardec, a menor partícula era o átomo, né, se dizia como átomo. Então, vou procurar pesquisar inclusive sobre o átomo, diz o seguinte: essa teoria dizia que todas as substâncias são constituídas de pequenas partículas indivisíveis chamadas átomos. Pesquisas mais recentes descobriram que o átomo é formado por outras pequenas partículas denominadas de subatômicas. Alguns cientistas estão chegando a formas que o que a gente achava que era indivisível, que era o átomo, não, ele se divide ainda. Então, estamos chegando naquela chamada partícula de Deus, que é a partícula elemento primitivo, que dali saíram todas. A humanidade, né, os cientistas estão desenvolvendo chegar sobre isso aí. Quando chegar o momento, né, que nos for permitido, a gente vai ter o conhecimento. Por enquanto, nós vamos com o que nós temos. Né? A questão desse item, pergunta ainda ao Kardec: essa forma é constante ou variável? E a espiritualidade nos responde da seguinte forma: constante, constante das moléculas elementares primitivas, variável das moléculas secundárias, que na verdade não são mais que aglomerações da primeira. Então, o que nós chamamos de molécula está longe ainda de ser a molécula elementar, ou seja, imagina que na época de Kardec era o átomo, né? Já foi descoberto lá atrás, era o átomo, depois veio Einstein, várias teorias foram acrescentando, e hoje já estamos com partículas subatômicas, e ali vamos seguindo. Então é como um microscópio, um telescópio, quer dizer, nós já vimos o mundo, né, os céus a olho nu. Tínhamos um limite, com o telescópio aumentando, o telescópio mais potente aumentando. Então o telescópio Hubble, né, que foi para o universo, o satélite, foi tirando fotos e imagens, ilustrando imagens que a gente não tinha conhecimento do quanto grande, né, é o universo. Né? E mesma coisa em relação ao microscópio, por exemplo. A gente, olho nu, não vê bactéria, não vê nada. Aí com o microscópio óptico, que foi o primeiro, começamos a ver mais uma coisa. Depois o eletrônico, e depois aí vai, quer dizer, nós vamos cada vez mais, temos acesso a ver, né, a ter a questão, né, de apalpar, de ver, pelo menos de medir, substâncias que nós há um tempo atrás não teríamos. Então a ciência vai avançando, e com ela nós vamos também seguindo. Não é? Bem, e a terceira parte do nosso estudo de hoje fala sobre o espaço universal, que são as questões 35 e 36. Na questão 35, Kardec pergunta: o espaço universal é infinito ou limitado? Como resposta dos espíritos, sim, é infinito. E fazem uma pergunta: se eu ponho no ilimitado, o que haverá para lá de seus limites? Né? Isso te confunde razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é uma pequena esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Então a espiritualidade já nos informa que, se mesmo aqui no planeta Terra, né, onde nós estamos pequenininhos, a gente vai ter a compreensão do universo. O que sabemos é que o universo está em expansão, né? Porque afinal de contas Deus não está inativo, ele está sempre ativo, né? E sabemos que o universo, já estudos científicos, está em expansão, ou seja, ele vai crescendo. Com o telescópio Hubble, que nós já falamos, né? Ele foi desvendando galáxias, trazendo imagens que a gente não tinha, ou seja, a imensidão que é o universo, e cada vez crescendo mais. Então o universo ele é infinito, o espaço universal é infinito, como diz a espiritualidade. Na questão 36, é uma pergunta bem interessante, né? Se comparados ao tempo. Né? Kardec pergunta: o vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Que na época de Kardec entendia-se que haveria um vácuo, né, no espaço, né, os chamados quase buracos negros. Então
Como resposta, diz a espiritualidade de forma: não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Então, no estudo, falando sobre o vácuo, eu vou pesquisar um pouquinho e descobri o seguinte: o vácuo ideal seria uma região no espaço sem qualquer presença de matéria, como moléculas, átomos, prótons, nêutrons ou elétrons. No entanto, não existe qualquer região no universo que apresente vácuo perfeito, já que sempre haverá átomos e outras partículas ocupando espaço. Portanto, não existe espaço vazio, ou seja, o vácuo, se tiver, ele é parcial, né? Então veja aqui uma pergunta do Livro dos Espíritos, que foi publicado em 1857, falando sobre vácuo, né, no universo, e a espiritualidade já nos responde naquela época que o vácuo não existe. E hoje em dia está sendo pesquisado, né, pela ciência e descobrindo recentemente em teorias, né, e hoje já em pesquisas, inclusive o Nobel de Física desse ano, entendendo a questão até do buraco negro, que a formatação dele, né, que efetivamente vai chegar, através inclusive da física quântica, a resposta que a espiritualidade já não deu lá em 1857, de que, na verdade, não há o vácuo. Nós é que não temos como captar, né, não temos instrumentos nem sentidos para entender, para captar o eventual vácuo, né, no universo. Então, assim, esse tema que nós tratamos hoje nessa palestra, ele pode ser melhor aprofundado no livro do Gênesis, né, no livro Evolução entre Dois Mundos, e em outras pesquisas mais específicas. Aqui eu quis trazer de uma forma mais simplificada esse tema que é tão complexo, no sentido extremamente técnico, né, muito mais ligado à física. Então eu queria que, já que a palestra, na verdade, nós objetivamos a todos, aqueles que têm conhecimento espírita, como aqueles que estão se iniciando na doutrina espírita. Então esse foi o objetivo. Espero revê-los em breve, inclusive pessoalmente, se for possível e quando for possível. Não é? Muita paz a todos. Até a próxima.